Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem, tá? É um prazer muito grande e uma alegria imensa recebê-los aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer um assunto sobre a ajuda espiritual, a intervenção espiritual, né? E aqueles espíritos que estão preparados para receber a ajuda espiritual, né? A intervenção, e aqueles que não estão preparados para receber esta ajuda espiritual, né? Falarei também sobre algumas questões importantes inerentes a este assunto, tá bom? Então vamos lá. Parte deste tema, deste assunto, é atribuído também às minhas experiências pessoais, particulares, assim como nos estudos aos quais eu me dedico, tá bom? Então vamos lá, espero poder contribuir da melhor forma. Existem muitas pessoas, né, que passam por situações difíceis, né, dores, sofrimentos, aflições, né? E estas pessoas, né, elas em determinado momento pedem auxílio, pedem ajuda, né? Como Jesus, nosso grande mestre, já nos ensinava, né? Pedis e obtereis, né? Batei-vos à porta e ela vos será aberta, né? Quem procura, acha. Enfim, o universo ecoa, né? Desta forma, segundo a lei de atração, né? Nós colhemos aquilo que plantamos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Existe a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação, o karma, né? Enfim, tudo é uma questão de sintonia, conexão e afinidade, como eu sempre digo, né? E nada é por acaso, tudo tem uma lógica e uma razão de ser, né? Então, existem, por exemplo, algumas pessoas que passam por situações adversas, né? Por muitas intempéries, por exemplo, e essas pessoas, às vezes, não compreendendo, né, a situação na qual ela se encontra, né, ficam tanto quanto aturdida, perdida, né? Existem muitas questões, né, recorrentes, existem muitos detalhes, né, que envolvem, né, todas as pessoas, né? Existem, por exemplo, indivíduos, né, que têm fé, outros não têm fé. Existem indivíduos que seguem algumas religiões diferentes, né? Existem pessoas mais espiritualizadas, né? Existem pessoas que não acreditam em Deus. Enfim, existem, né, pessoas de todos os tipos, né? Com as suas crenças, né? Enfim, existe a lei do merecimento, né? Existe esta lei que é igual para todos, né? A lei de Deus é igual para todos, né? E a lei de Deus não contém equívocos, né? A obra de Deus não contém equívocos. Bom, por que algumas pessoas recebem a ajuda espiritual e outras pessoas não recebem, né? Como eu disse para vocês anteriormente, né? Existem indivíduos, pessoas pertencentes, né, a várias classes sociais, né, de acordo com a idiosincrasia de cada indivíduo, ou seja, cada indivíduo, né, é um ser diferente, complexo, né, tem as suas crenças, culturas, tradições, costumes, né, cada indivíduo pertence a uma etnia, raça, a um berço cultural diferente, né? E cada indivíduo traz consigo, né,
estas influências. Então, existem indivíduos, né, diferenciados. Tá? Dentro deste contexto, né, dentro deste contexto multidimensional a qual os indivíduos se encontram, né, cada uma dessas pessoas vai compreender, entender o mundo à sua volta, à sua maneira. Né? Cada indivíduo, cada ser terá a sua própria fé, sua crença. Né? Alguns estarão inseridos em algumas religiões, outros não. Né? Alguns cultivarão mais a espiritualidade, outros não. Enfim, existem muitos condicionantes, né? Existem muitos aspectos que interferem e ditam, né, o comportamento, né, o padrão de pensamento de cada indivíduo. Vamos lá, então. Levando em consideração tudo isto, né, dentro do contexto que é a ajuda espiritual, né, a intervenção espiritual, porque algumas pessoas recebem ajuda espiritual e outras não. Nós sabemos que existe a lei do merecimento, a lei de causa e efeito, né? O karma, o resgate de dívidas, débitos, pretéritos, né? De acordo com as vidas passadas, né? As reencarnações, enfim. Cada indivíduo terá aquilo que merece, de acordo com o merecimento de cada um, né? Dentro, né, deste assunto, alguns espíritos encarnados, né, obterão o amparo da espiritualidade, aquela ajuda espiritual, e outros não. Por que isto ocorre? Por que alguns obtêm a ajuda espiritual e outros não? Nós sabemos que a espiritualidade da luz, ela sempre ampara, oferece o seu concurso. A espiritualidade da luz sempre está disposta a ajudar, né? Os espíritos de luz sempre se preocuparão, né, em oferecer o seu suporte, o seu concurso, né? E os benfeitores, né, sempre se colocarão à disposição, né, para trabalhar em pró, né, dos irmãos, sempre pensando em fazer o bem. Né? Então, a espiritualidade da luz, ela estará sempre observando, monitorando, né, fiscalizando, analisando todas as situações. Né? E existem, por exemplo, alguns momentos às quais a espiritualidade da luz ela poderá intervir, auxiliar, ajudar, e em outros momentos não. Vai depender muito do merecimento, da oportunidade, né, da permissão e autorização de Deus, né, porque nada, absolutamente nada acontece sem a permissão e autorização de Deus. Então, tudo o que ocorre é de acordo com a autorização e permissão de Deus. Já começamos por aí, né? Porque Deus está no controle de tudo. Né? Então, se aquele espírito, aquele ser, obtém de Deus a autorização e a permissão para que a espiritualidade da luz interceda a seu favor e o auxilie, né? Este espírito, né, tanto encarnado como desencarnado, né, este espírito, ele obterá então a oportunidade, né, de acordo com o seu merecimento, de receber aquela ajuda espiritual. Tá? Então, foi concedido àquele ser espiritual aquela oportunidade, né,
aquele auxílio, aquela ajuda da espiritualidade da luz, porque ele obteve o merecimento, a permissão e autorização de Deus, tá? E uma oportunidade valiosíssima que, com certeza, o espírito deverá, né, valorizar, ok? Outros espíritos poderão não ter a mesma oportunidade, porque não foi concedido, então, tal permissão, autorização, naquele momento, né? Com isso, então, o merecimento não foi adquirido ainda. Então, pode ser que exista alguns estágios, algumas etapas, para que aquele espírito consiga obter, né, de Deus a autorização e a permissão, né, almejadas, né? E no momento certo, quando aquele espírito conquistar por merecimento próprio, através de seus méritos, a autorização e a permissão de Deus, esta oportunidade então surgirá, tá? Mas Deus não deixa ninguém desamparado. Saibam que Deus, ele concede, por exemplo, um fardo a qual consigamos suportar, tá bom? Mas Deus é justiça plena. Não é Deus quem castiga, porque Deus não castiga, não pune, não condena, Deus não julga, né? Deus é amor absoluto, né? Deus é misericórdia, generosidade, perfeição, e Deus ama a todos de forma incondicional. Então Deus não pune, Deus não castiga, Deus não condena, Deus não critica, aponta o dedo, nada disso. Tudo aquilo que ocorre acontece porque nós mesmos somos os causadores, tá? Então nós somos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa tristeza. Nós somos os responsáveis, né, pelo sucesso ou pelo infortúnio. Somos os responsáveis, né, pela saúde ou pela doença. Então, os causadores somos nós mesmos. Porém, como Deus está no controle de tudo, ele não vai, por exemplo, conceder um fardo maior a qual nós não consigamos suportar, tá? Então, se uma dor, um sofrimento visita aquele espírito, é porque ele pode suportar, ele consegue. É um aprendizado, um ensinamento a qual ele precisa passar para poder crescer, evoluir, progredir, tá bom? Então, em alguns momentos de dor e de sofrimento, aquele espírito poderá obter de Deus e da espiritualidade da luz a ajuda espiritual, a intervenção espiritual. Então, os benfeitores, né, os seres de luz, as entidades da luz, poderão vir em auxílio daquele irmão, daquele espírito encarnado ou não, e oferecer o seu suporte, o seu concurso, e no momento certo, isto ocorrerá, tá? Se a ajuda espiritual ou a intervenção espiritual dos seres da luz não surgir naquele momento, porque pode ser que naquele momento não seja permitido, não se tenha autorização de Deus, e também pode ser que aquele espírito não obteve o merecimento e a oportunidade ela não aconteceu. Mas a espiritualidade da luz, sempre por perto, ela observa, ela está sempre analisando e sabe do que está acontecendo. Então, a espiritualidade da luz, né, com a autorização e permissão de Deus, ela permite, muitas vezes, que as trevas interfiram, né, e façam, por exemplo, o trabalho que eles fazem, que é prejudicar, comprometer, atrapalhar, enfim. A espiritualidade da luz, às vezes, permite
que as entidades das trevas interfiram para aprendizado e ensinamento daquele ser espiritual que precisa passar por aquela prova ou expiação, tá? Então, a espiritualidade da luz está presente, observando, analisando tudo. E eles permitem, então, que a espiritualidade das trevas interfiram, né? E acabam, então, por assim dizer, né? Agindo, né? E influenciando ou prejudicando, comprometendo, atrapalhando, enfim, aquele encarnado, né? Aquele espírito, aquele indivíduo, porque nós sabemos que existem as escolhas, né? O livre-arbítrio sempre é respeitado, né? Deus respeita o livre-arbítrio de todos. E a espiritualidade da luz também age de acordo com os desígnios de Deus, né? Respeitando também o livre-arbítrio de todos. Se aquele espírito, encarnado ou desencarnado, né? Está, por exemplo, sintonizado, conectado e afinizado com as energias das trevas, é uma escolha daquele indivíduo, daquele espírito. Então, isto é respeitado. A espiritualidade da luz, respeitando o livre-arbítrio, não vai interferir. Então, se aquele indivíduo, se aquele espírito, né, se aquele ser está sintonizado, conectado e afinizado com as trevas, ele vai atrair, né, o concurso destes seres das sombras, né? E acabará, então, atraindo estes companheiros mais trevosos, né? E impedindo que a espiritualidade da luz interceda, né, a seu favor. Alguns espíritos, alguns seres encarnados, alguns indivíduos que têm merecimento, que obteve méritos, tá? Que fizeram boas obras, enfim, alguns seres, alguns indivíduos ou espíritos poderão receber da espiritualidade da luz um amparo, uma proteção, e estes ataques dos seres trevosos poderão ser amenizados. Ou seja, os seres trevosos conseguirão, por exemplo, obsediar, né, perturbar ou atacar estes seres até um certo limite, até um certo grau, tá? Então, estes seres, estes espíritos, poderão sofrer por um tempo, tá? Mas a espiritualidade da luz permitirá que estes seres trevosos hajam até um certo limite, porque existe uma certa proteção. Se não existisse esta proteção da espiritualidade da luz, estes ataques ou processos obsessivos poderiam ser mais fortes, tá? Podendo comprometer seriamente o ser encarnado, né, o espírito, fazendo com que ele adoeça e até desencarne, tá bom? Então, dependendo do espírito, dependendo do ser, do indivíduo, existem aqueles que fizeram mais obras que outros. Existem espíritos, existem seres encarnados, indivíduos, que fizeram mais boas obras e obtiveram, então, maiores méritos. Ou seja, tiveram mais merecimentos. Com isto, a proteção espiritual poderá ser diferente. Porque este espírito, este indivíduo, conseguiu, por mérito próprio, né, adquirir, né, estes atenuantes, né? Então, ele semeou boas obras. Então, ele conseguiu acumular, né, méritos. E no momento certo, quando ele mais precisar, né, a espiritualidade da luz poderá oferecer seu suporte,
seu amparo e a sua proteção quando for necessário, tá? Então tudo é avaliado, pesado de acordo com a balança divina. E existirão outros espíritos, outras pessoas ou seres que, não fazendo tantas obras, né, mesmo realizando pequenas boas obras, mesmo assim ainda não foi o suficiente para adquirir grandes méritos. Tá? Estes seres espirituais ou seres encarnados, indivíduos e espíritos, né, que passam por estes ataques espirituais, processos obsessivos complexos, eles não terão tanta proteção espiritual assim. Então, eles poderão sofrer mais com os ataques espirituais e com os processos obsessivos, tá? De acordo com a lei do merecimento, tá? Estes espíritos não conseguiram acumular, né, tantos méritos bons porque não realizaram tantas boas obras. Então, é de acordo com o merecimento de cada um. Então, estes espíritos, eles precisam ainda passar por muitos perrengues, precisam passar por muitas provas, expiações e testes para que ele aprenda pela dor, né? E evolua, progrida, cresça, porque muitos aprendem por amor, mas a grande maioria aprende pela dor. Ou seja, muitos conseguem evoluir por amor, né? Ajudando sempre o próximo através do amor, né? Da fraternidade, da compaixão, caridade, enfim. E outros só conseguem melhorar e evoluir através da dor, né? Ou seja, muitos acabam ficando bonzinhos depois de passarem por muitas dificuldades, dores e aflições, né? Ou se evolui por amor, ou se evolui pela dor. Então, muitos seres encarnados, né? Seres espirituais, seja encarnados ou desencarnados, passam por processos diferentes. Existe a proteção espiritual para os seres encarnados e para os desencarnados também, tá? Falando mais a respeito de seres espirituais encarnados, né? Porque se eu for falar também dos espíritos desencarnados, né? Já é um outro assunto. Eu teria que trazer outros conhecimentos, né? E o vídeo ficaria mais longo, tá? Vamos então nos atentar neste vídeo somente, então, aos espíritos dos encarnados, né? Tá bom? Numa próxima oportunidade, poderei falar sobre os espíritos dos desencarnados, tá? Mas a proteção espiritual em cima dos espíritos dos encarnados, ela varia de acordo, né, com o padrão vibratório, né? Então, se um ser espiritual que está encarnado, ele tem um padrão vibratório elevado, a proteção espiritual em cima dele será maior. Por quê? Porque ele está em conexão, sintonia e afinidade com a luz. Então, como eu sempre digo, tudo é uma questão de conexão, sintonia e afinidade. Por quê? Porque se o ser espiritual do encarnado, né? Se o indivíduo está em forte conexão com Deus, em forte sintonia com Deus e uma forte afinidade com Deus, automaticamente ele está vibrando luz numa potência muito grande, fazendo com que espíritos benfeitores, né, fazendo com que estes seres espirituais da luz se aproximem por laços de afinidade, né? Porque este indivíduo, ele melhora a sua frequência, né? Altera seu padrão vibratório, né? A ondulação energética de luz, ela se potencializa, né? Então, este indivíduo, ele também adentra uma dimensão mais elevada, né? Vibrando numa dimensão superior. E como semelhante atrai semelhante, né? Este indivíduo, ele consegue atrair o concurso dos bons espíritos, fazendo com que estes benfeitores, né, sintam, né, alegria, né,
prazer em sua companhia, porque é uma troca mútua, né? Podendo, então, este indivíduo aprender tanto com estes seres espirituais como o oposto, né? Então, quanto mais o indivíduo vibrar luz, quanto mais este indivíduo entrar na frequência com Deus, buscando a sua comunhão, conectando-se, entrando em sintonia e afinidade com Deus, né, maiores serão, por exemplo, né, a sua frequência energética, o quantum energético, né, de luz emanados por este indivíduo. E espíritos da luz estarão em companhia deste ser, né, o amparando, o protegendo, oferecendo todo o seu suporte. Então, por exemplo, quanto às magias negras, ataques espirituais ou processos obsessivos, este indivíduo que está vibrando na luz de uma forma muito forte terá a proteção e o amparo da espiritualidade da luz, né? E estes ataques espirituais, tanto da magia negra como dos processos obsessivos, né, não causarão tão mal assim a este indivíduo, né? Não gerarão tantos danos, né? Este indivíduo pode sentir algum sintoma ou sensação bem leve, né? Porque a proteção em cima dele é muito forte, né? É como se o corpo dele estivesse fechado, né? Já ouviram falar do corpo fechado? Então, é quando, né, um indivíduo, né, ele tem uma conexão, uma sintonia, uma afinidade poderosa com Deus, né, potencializando desta forma o seu campo áurico, né, protegendo, né, não somente o seu espírito, mas também o seu corpo, a sua mente, né, enfim. Então, este é um outro assunto também que demanda um outro vídeo para maiores explicações, tá bom? Mas resumindo aqui, é mais ou menos isso, tá? E também tem a outra questão, se um indivíduo, por exemplo, não está tão conectado assim com a luz, né? Ou seja, se a conexão, a sintonia, a afinidade com Deus for fraca, se este indivíduo ele oscilar bastante, ou seja, ora este indivíduo vibra na luz, ora este indivíduo vibra nas trevas, né? Ou seja, o padrão vibratório deste indivíduo ele se altera muito, né? E este indivíduo faz o descenso, ele cai, tropeça, desliza, comete muitos equívocos, enfim. Ora, este indivíduo consegue vibrar luz, mas ora, este indivíduo cai e vibra nas trevas. Ocorre que, por exemplo, a magia negra e os ataques espirituais nos processos obsessivos pode comprometer, né, este indivíduo, afetando-o, né, de várias formas, né, tanto fisicamente como mentalmente, psiquicamente, né, e também espiritualmente ou energeticamente, tá? Este indivíduo que não possui uma conexão, uma afinidade e uma sintonia forte com Deus, ele acaba, então, baixando o seu padrão vibratório, né, oscilando suas emoções, seus sentimentos, né? Enfim, esse indivíduo faz com que estes ataques espirituais, né, dos processos obsessivos ou da magia negra tenham efeito, né? Então esses indivíduos acabam se tornando presas fáceis, né, dos ataques espirituais e da magia negra, tá? Por quê? Porque esse indivíduo ele ainda precisa fazer a reforma íntima, precisa modificar o seu padrão de pensamento, precisa modificar o seu padrão de comportamento. Este indivíduo precisa eliminar vícios perniciosos. Este indivíduo precisa eliminar, por exemplo, certas atitudes pérfidas, né? Certos pensamentos maus, né? Palavras também perniciosas, né? Enfim, este indivíduo, ora ele está bem, vibrando na luz,
ora ele se perde e fica mal, vibra nas trevas. Este indivíduo precisa erradicar de si mesmo tudo aquilo que degrada o espírito, tá? Porque o indivíduo, às vezes, ele permite que o ego fale mais alto. Então, por exemplo, o orgulho, a soberba, a vaidade, a petulância, a presunção, a arrogância, o egoísmo, a raiva, o ódio, a fúria, a indignação, a inconformação, a maledicência, a difamação, né? O deboche, o escárnio, a injúria, a calúnia, a sátira, o cinismo, a inveja, a mentira, né? A tristeza, a melancolia, a depressão, né? A volúpia, a felonia, a lascividade, promiscuidade, né? A malícia, a cupidez, a gula, enfim, todos estes desvios de caráter fazem com que este indivíduo possa fazer o descenso, vibrar negativamente e permitir que estes seres trevosos, né, se aproximem, façam o seu trabalho, né, e abrindo esta brecha, né, abrindo esta porta, estes indivíduos que não oram e não vigiam, eles permitem que os seres trevosos, né, interfiram, né, e realizem estes ataques espirituais. E estes indivíduos que, ora, vibram nas trevas, permitem também que o trabalho feito pela magia negra também tenha resultado. Então, eles acabam também atraindo, né, estes trabalhos da magia negra e também os ataques espirituais. Porque tudo também está de acordo com a lei de atração, né? Tudo vibra numa frequência e nós atraímos aquilo que vibramos, tá? É a lei de causa e efeito. Então, percebam que para adquirir a proteção espiritual é preciso de merecimento. É preciso também além do merecimento, né, é preciso que se faça a reforma íntima, né? É preciso modificar não somente o padrão de pensamento, mas o padrão de comportamento, a atitude, a conduta, né? É preciso que nós nos transformemos em Deus, em ação, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Nós temos que buscar uma comunhão verdadeira com Deus. Não é somente da boca para fora, né? Temos que realmente ser Deus em ação. Jesus Sananda, o nosso grande mestre, já dizia: vós sois deuses. Então, nós temos que manifestar todo o amor, toda a luz, toda a paz de Deus, se quisermos ser felizes, prósperos, plenos, saudáveis, abundantes, enfim, para alcançar a felicidade, né, o bem-estar, a prosperidade, nós temos que buscar esta conexão, sintonia e afinidade com Deus. E só é possível quando vibramos na luz. E o que é vibrar na luz? É sermos luz, é amar incondicionalmente o seu próximo, independente de quem seja. Amar incondicionalmente o seu próximo, não importa quem seja, porque Deus ama a todos incondicionalmente. É perdoar também, ser indulgente, se arrepender, né, dos erros, é buscar ser melhor, evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, evoluir intelectualmente, estudar, buscar ler coisas edificantes, cultivar a espiritualidade, porque a espiritualidade está em tudo. É buscar a fraternidade
entre todos os irmãos, né? É ser solidário, caridoso, manso. Temos que buscar também a compaixão, a mansuetude, a beneficência, a misericórdia, a piedade, a benfeitoria. É buscarmos também, né, este espírito de cooperação. Enfim, é buscarmos as virtudes e qualidades do espírito e sermos alguém muito melhor, tá? Desta forma, modificando nosso pensamento, modificando as palavras, modificando as atitudes, conseguimos modificar nosso padrão vibratório, conseguimos atrair a companhia dos bons espíritos e, por si só, adquirir a proteção espiritual. Dessa forma, nós conseguimos também obter a ajuda espiritual e a intervenção espiritual em muitos processos de cura física, cura espiritual, tratamentos também para desobsessão, né? Tratamentos físicos, tratamentos espirituais, né? Basta que nós busquemos o divino, basta que busquemos a luz, né? Nós temos que ser verdadeiramente humildes e reconhecer que nós ainda somos eternos aprendizes, estamos engateando e precisamos aprender muito. Então temos que estudar e ler bastante para evoluirmos, né? E colocarmos em prática tudo aquilo que estudamos. Mas devemos reconhecer que nós ainda somos seres imperfeitos, que precisamos melhorar. Então, o espírito precisa reconhecer que precisa de ajuda quando verdadeiramente ele precisa de ajuda, porque existem muitos espíritos, muitos indivíduos que estão passando por dificuldades e não aceitam ajuda, não reconhecem que precisam de ajuda, né? E recusam esta ajuda. Então, estes indivíduos que agem desta forma não obtêm ajuda porque já fizeram suas escolhas. Mas como Deus é bondoso, misericordioso e amoroso na mais absoluta perfeição, nunca os deixará desamparados, porque Deus não deixa nenhum filho seu desamparado. Então, no momento certo, estes indivíduos rebeldes que não aceitam ajuda, que não procuram por ajuda, no momento certo, quando eles estiverem experienciando momentos dolorosos de extrema aflição, e quando eles pedirem por ajuda, por auxílio, a ajuda virá, o auxílio virá. Porém, de acordo com o merecimento de cada um, né? De acordo com a porcentagem, o grau e o nível de merecimento de cada um, né? Este indivíduo, este ser espiritual, ele receberá sim a ajuda espiritual, a intervenção espiritual, caso ele peça de forma sincera, caso ele se arrependa, né? Caso o sentimento de arrependimento, de perdão, sejam sinceros e esta busca, esta vontade também sejam sinceras, né? Se este desejo ardente de ajuda for sincero, com certeza este irmão será auxiliado, será ajudado. A espiritualidade da luz sempre oferecerá o seu concurso, Deus permitirá, Deus autorizará no momento certo a cada um esta ajuda espiritual, esta intervenção espiritual, né? E de acordo com o merecimento de cada um, esta ajuda chegará, né, no nível, no grau, numa porcentagem condizentes, né, à situação daquele espírito, né? Enfim, vocês devem perceber que Deus não desampara nunca ninguém. A ajuda espiritual, ela chega no momento certo, para cada um, num tempo certo. O livre-arbítrio é respeitado, as escolhas são respeitadas, mas um espírito, ele evolui por amor e outros pela dor.
esses que evoluem por amor, né? Que maravilha, que magnífico, né? Eles evoluem de uma forma mais rápida até. Aqueles que preferem evoluir pela dor conseguirão evoluir de uma forma um pouco mais lenta, mas vão evoluir e, na hora certa, vão despertar também. E estes que evoluem pela dor receberão, na hora certa, esta ajuda espiritual. Tá? Ninguém fica desamparado, mas o espírito precisa querer ser ajudado. O espírito precisa querer ter vontade de ser ajudado e ele precisa aceitar esta ajuda, né, este tratamento. Porque nem Deus, nem espiritualidade da luz, nem seres da luz pressionam, forçam, exigem, enfim, a espiritualidade da luz respeita o livre-arbítrio de cada um. E no momento certo, quando estes seres se arrependerem verdadeiramente, obterão esta ajuda espiritual. Tá? Bom, muitos são aqueles que estão passando por dificuldades, aflições, sofrimentos, e acabam, então, de uma certa forma, se perdendo um pouco por causa de alguns processos obsessivos, tá? Existem muitas pessoas que poderão relatar, né, muitas experiências. Por exemplo, existem pessoas que tentam ajudar ao máximo algumas pessoas e estas pessoas não conseguem, né? Nós não conseguimos ajudar uma pessoa que não aceita esta ajuda, porque esta pessoa tem o seu livre-arbítrio. Em alguns casos de processos obsessivos complexos, a pessoa, né, o indivíduo, acaba perdendo, né, o seu livre-arbítrio. Então, existem alguns casos de espíritos que, tomados pela obsessão, acabam perdendo um pouco a lucidez, a razão, o seu livre-arbítrio, né? Mas, em alguns casos, né, obsessivos, aquele indivíduo ainda mantém, né, um pouco a lucidez, a razão, o seu livre-arbítrio, e é necessário buscar ajuda o quanto antes. Não se pode postergar, não se pode procrastinar, protelar, ficar no ócio, na preguiça, né? E não buscar ajuda espiritual, porque o tempo urge. E se este indivíduo, se este espírito encarnado demorar muito para buscar a ajuda espiritual, pode ser tarde, porque existem alguns seres que passam por processos obsessivos complexos que são intuídos e inspirados pelas trevas, e estes indivíduos acabam, então, perdendo um pouco da razão, da consciência, da sua lucidez, e já não tem mais o seu livre-arbítrio. Né? E estes indivíduos, né, são tomados, então, por um processo conhecido como possessão, fascinação, né? E estes espíritos trevosos, eles conseguem, mesmo à distância, né, mesmo à distância, influenciarem, manipularem e controlarem estes indivíduos por laços de afinidade, sintonia e conexão. Tá? Então, estes seres precisam de um tratamento de desobsessão o quanto antes, porque existem muitos processos obsessivos que levam à loucura, né? Inclusive tem um livro espírita, né, com este título, Loucura e Obsessão. Então, muitas pessoas que não têm um conhecimento tão grande de espiritualidade não sabem disto, mas muitos estão passando por processos obsessivos complexos e não sabem. Muitas pessoas que, por exemplo, mudam o seu comportamento, a sua conduta, a sua forma de pensar de uma forma muito abrupta, né?
se comportam, às vezes, de uma maneira muito rude, áspera, brutal, agressiva, na fúria, no ódio, na inveja, na vingança, premeditam coisas ruins. Enfim, existem muitos comportamentos e condutas peculiares em processos obsessivos e será necessário que um médium, um grupo de trabalhadores da luz, faça este tratamento espiritual, né? Porque dependendo da situação, dependendo do caso, né, será necessário que este indivíduo, né, este espírito do encarnado, seja levado a algum lugar, podendo ser um centro espírita, um terreiro de umbanda, pode ser também em uma igreja evangélica ou católica, enfim, dependendo do local. Se existirem, então, um grupo de trabalhadores que possa realizar este processo de desobsessão, será muito importante, porque pode ser que existam mais de um espírito obsediando aquele outro espírito. Então, será necessário um grupo de trabalhadores que estejam conectados, né, com a luz. É necessário que um grupo de trabalhadores ou médiuns estejam preparados para realizar este trabalho, a fim de que a espiritualidade da luz possa interceder e auxiliar aquele irmão, tá? Então, é essencial que este grupo de trabalhadores estejam conectados, sintonizados e afinizados com Deus e com a luz, para que a espiritualidade da luz possa, então, fazer o trabalho de desobsessão e encaminhar estes seres, né, aos seus destinos. Enfim, existem alguns processos nas quais se obtém sucesso ou não. Vai depender muito da adesão do indivíduo que está passando por este processo obsessivo. Porque existem casos nas quais o encarnado, né, consegue, né, usar o seu livre-arbítrio, usar a sua razão, a sua consciência, e pede ajuda, aceita a ajuda e aceita o tratamento espiritual e físico, tá? Então, em alguns casos, alguns espíritos dos encarnados, alguns seres, indivíduos, né, eles aceitam a ajuda espiritual e, por escolha própria, decidem, então, e querem esta ajuda, esta intervenção espiritual, no caso, o tratamento físico ou espiritual, né, a desobsessão. Porém, existem casos nas quais alguns indivíduos, alguns encarnados, né, estão em um processo obsessivo tão complexo que, ora, eles estão conscientes, lúcidos, podem usar a razão de uma forma equilibrada, e, ora, eles não conseguem usar a razão, não mantêm a lucidez, né, não estão raciocinando da forma adequada e têm os seus livre-arbítrios tolhidos pela espiritualidade das trevas. Então, esses indivíduos, esses seres encarnados, não conseguem, por exemplo, se convencerem de serem ajudados. E esses indivíduos que estão sob influência dos espíritos das trevas acabam acatando, né, aceitando a inspiração e intuição dos seres trevosos e decidem não serem ajudados. Eles repudiam a ajuda, não aceitam o tratamento espiritual e nem físico e ficam até agressivos, ficam com raiva, emanam aquele ódio, aquela agressividade e repudiam o tratamento e não aceitam a ajuda. Por quê? Porque já é um comportamento, né, obsessivo mais forte, mais complexo, mais profundo, e este indivíduo está sob influência das trevas. Então, esse indivíduo não consegue, por exemplo, usar o seu livre-arbítrio, usar a razão, a lucidez e a sua consciência para compreender que está sendo ajudado
e também não consegue, por exemplo, se convencer que precisa da ajuda, e por esse motivo acaba se esquivando, não aceitando o tratamento e nem a ajuda. E esses indivíduos tomados pelo desânimo, tomados, por exemplo, por outros sintomas desagradáveis no corpo físico, como dores físicas, né, dores de cabeça, dores no corpo, tonturas, enjoos, mal-estar, fraqueza, sensações de desmaio, impotência, incapacidade, enfim, alguns sintomas desagradáveis no corpo físico, assim como o desânimo e a prostração, farão com que estes indivíduos acabem desistindo do tratamento e fiquem inertes, por exemplo, na cama, prostrados, mergulhados em uma profunda tristeza, melancolia, podendo levar até a depressão, né? Este indivíduo pode adoecer e até falecer por influência das trevas, porque suas energias, tanto físicas como espirituais, estão sendo sugadas, né? Tragadas pelas trevas. Então, este indivíduo está impotente, não aceita o tratamento, não compreende que será ajudado, que será melhor, não quer o tratamento, não aceita a ajuda espiritual, por fim, ele acaba repelindo a ajuda da espiritualidade da luz e repelindo a ajuda daqueles que querem fazer o bem, que no caso, ajudar este indivíduo. Existem casos assim, então, tudo é uma questão de merecimento, tudo é uma questão de sintonia, conexão e afinidade. Tá? Pode ser que este indivíduo, em algum momento, ele tenha um lampejo, né, de lucidez, pode ser que em algum momento algum resquício de consciência, né, em algum momento pode ser que este indivíduo ele use a sua razão, consiga usar o seu livre-arbítrio e naquele momento ele consegue então pedir ajuda. Isto pode acontecer, por exemplo, quando aqueles que estão próximos a este indivíduo, como amigos, familiares, parentes, conhecidos, não desistem facilmente de ajudar o seu próximo. Então, muitas orações, preces, enfim, vibrações positivas, né? Muitas energias positivas, prósperas, oriundas da prece, da oração, das vibrações, pode fazer com que este indivíduo ele tenha este lampejo, este estalo, né? Este insight, né? E intuitivamente ele perceba que precisa de ajuda e este indivíduo então aceita o tratamento, ele acata esta intuição da luz, ele então aceita o tratamento espiritual e físico, aceita esta ajuda e naquele momento, então aquele indivíduo, aquele espírito teve um resquício, um lampejo de consciência, lucidez e razão e consegue usar o seu livre-arbítrio e diz que aceita, que quer e precisa da ajuda espiritual. Então, não é fácil. Então, existem indivíduos que passam por estas situações, existem indivíduos encarnados que conseguem sair, né, destas dificuldades iniciais, né, de várias maneiras. Existem alguns que conseguem se livrar da influência, né, deste mal e outros não conseguem. Vai depender muito de vários fatores. Vai depender do nível do processo obsessivo, do merecimento, do karma, do resgate de dívidas e débitos, vai depender muito, né, do merecimento, vai depender muito da conexão, sintonia, afinidade, das orações. Existe
muitos detalhes atribuídos, né, neste planejamento kármico, mas também no destino, né, que pode ser alterado, porém, muitos detalhes dependerão, né, do livre-arbítrio, da conexão, sintonia, afinidade que se estabelece, né, assim como de outros fatores externos, como a oração, a prece, a força de vontade, a lucidez e muitos outros ingredientes e fatores aí, tá? Muitas pessoas passam por estes processos e aqueles que estão próximos tentando ajudar relatam já, por exemplo, um cansaço, uma fadiga muito grande. Muitos parentes, familiares, amigos que estão tentando ajudar esses indivíduos que passam por essas experiências, né? Esses indivíduos relatam um estresse, um esgotamento, um cansaço, uma fadiga muito grande, porque é desgastante, né? São experiências ostensivas, né? Então, existem casos e casos, tá? Mas, então, vamos analisar do ponto de vista, né, de um amigo, parente ou familiar que decide, então, ajudar, né, este indivíduo, né, este espírito encarnado que está passando por este processo difícil, né, seja de obsessão, magia negra, né, enfim. Vamos supor que este amigo, parente ou familiar esteja imbuído de auxiliar, né, este indivíduo da melhor forma possível, né? Então, levando em consideração, né, toda ajuda, todo auxílio, né, na qual este indivíduo está recebendo, né, ou seja, a espiritualidade da luz, né, recomendando, sugerindo, intuindo, orientando, inspirando, né, recomendando, né, através de várias informações e orientações, né, este indivíduo, a partir, né, de alguns médiums ou então de alguns amigos ou familiares que estão próximos a este indivíduo, né? Então, a espiritualidade da luz se utilizando, né, destes instrumentos, né, sejam médiums, né, amigos, parentes, familiares, trazendo informações, orientações, recomendações, sugestões para este indivíduo, tá? Muitas das ocasiões, este indivíduo que está passando por este processo obsessivo, tá? Ele pode resistir, né? E não aceitar, não querer a ajuda e o tratamento. E esta resistência, né? Esta recusa, né, de receber o tratamento, de receber ajuda, em parte, por causa da interferência das trevas, né, que acaba intuindo, manipulando, ludibriando, inspirando este indivíduo, né, a repelir toda e qualquer ajuda, né? Mas vamos supor o seguinte exemplo, tá? Este processo pode demandar um trabalho um pouco exaustivo e cansativo àquele que está ajudando, porque não é fácil, né, um indivíduo que está passando por este processo, né, de obsessão ou magia negra, né, se livrar tão facilmente assim, né, desta influência, né, maléfica. Então, algumas pessoas envolvidas neste processo podem ficar um pouco sobrecarregadas, né? Já que os amigos, parentes, familiares que estão auxiliando e ajudando este indivíduo que está passando por este processo difícil de obsessão ou magia negra, tá? Demanda muita dedicação, esforço, tá? Então, às vezes,
aquelas pessoas que estão envolvidas, né, com este tipo de tratamento, as pessoas mais próximas e envolvidas com este indivíduo, seja amigo, parente ou familiar, acabam também se sobrecarregando e precisam também de um suporte, de um amparo da espiritualidade da luz, para que elas não sucumbam também. Então, todo suporte é necessário, tanto para o indivíduo como para as pessoas envolvidas neste tratamento, tá? Vamos então analisar do seguinte do ponto de vista. Vou trazer um exemplo figurativo aqui para ilustrar muito bem, né, o que pode ocorrer nestes casos. Tá? Vamos supor a seguinte ilustração, o seguinte cenário. Tá? Vamos supor que esta pessoa, este indivíduo, espírito encarnado, esteja passando por este processo difícil, seja magia negra, ou um processo de obsessão complexa, ou algum outro problema muito importante. Imagine que este indivíduo esteja atolado, não em uma lama, mas em uma areia movediça. E esta areia movediça, aos poucos, vai engolindo este indivíduo, né? Ou seja, este indivíduo precisa correr contra o tempo, porque quanto mais se demora para resolver essa situação, mais perigoso fica. Então, aqueles indivíduos que estão passando por um processo obsessivo complexo ou magia negra precisam urgentemente buscar ajuda, tá? Seja através de um tratamento de desobsessão, né? Um tratamento espiritual, físico, né? Toda ajuda é válida, tá? E este indivíduo também deve procurar fazer a própria reforma íntima, né? Se esforçar. Então, imagine que este indivíduo esteja afundando em uma areia movediça. A areia movediça simboliza, então, né, este grande problema a qual este indivíduo se atolou. Tá? Então, a areia movediça é o problema, né? Podendo ser a magia negra, a obsessão, né? Ou seja, a influência nefasta das trevas. Tá? O indivíduo realmente está afundando em trevas, porque está atolado em uma areia movediça. Tá? Ele mesmo se colocou ali, né? Por descuido, tá? Esse indivíduo, né? Por descuido, por uma negligência, né? Falta de atenção, foco, enfim, esse indivíduo acabou cometendo um deslize, né? Tropeçando, caindo, fazendo um descenso e acabou então, né, mergulhando nesta areia movediça. E se não correr contra o tempo, né, esta areia movediça poderá engoli-lo, né? E já está até aqui atolado de problemas, né? Poderá então engoli-lo totalmente. Então, imagine que exista uma pessoa do lado de fora querendo jogar uma corda, né? A corda é um instrumento, né? Esta pessoa que quer ajudar também. Então, imagine que a pessoa em questão com a corda, né, sejam instrumentos para ajudar e auxiliar aquele indivíduo que está, né, se afundando na areia movediça. Tá? Então, o tratamento de desobsessão, o tratamento espiritual físico contra a magia negra, seja a corda, né, seja esse instrumento de salvação, né, e a pessoa que está com esta corda seja um trabalhador da luz, né, um médium, um canal, né? E, então esta pessoa joga essa corda para que a outra pessoa que está lá afundando na areia movediça segure com firmeza. Então a pessoa que jogou a corda vai segurar firme a corda para que a pessoa que está afundando na areia movediça possa então segurar firme e sair de lá, né?
Então, a pessoa que está na areia movediça se afundando precisará fazer um esforço para não afundar cada vez mais, e ela também deverá fazer um esforço para sair de lá, né? Puxando a corda e fazendo este esforço próprio, né? Para não se afogar, se asfixiar, né? Ou seja, para não sucumbir, né, na areia movediça. E a outra pessoa que está segurando a corda é o suporte, é o auxílio, é o socorro, né? É o tratamento. Imagine então que se esta pessoa que está afundando na areia movediça, ela não fizer um esforço para se ajudar, para melhorar a situação, complica, né, aquela outra pessoa que está segurando a corda. Por quê? Porque se a outra pessoa que está se afundando cada vez mais na areia movediça não fizer o seu movimento, né, aquele movimento inicial, né, o seu esforço próprio para sair dessa situação, a outra pessoa pode ficar sobrecarregada e não aguentando o peso, então, da pessoa que está afundando na areia movediça, já que o peso ele aumenta, né, sob a ação, né, da gravidade, sob a ação da areia movediça e o peso corporal do indivíduo, essa outra pessoa ela pode se sobrecarregar, né? O peso poderá ser demasiado, tá? Mas aquela pessoa que jogou a corda tentará, com suas forças, manter tanto quanto possível aquele indivíduo, né, sob segurança, tentando salvar e tentando resgatar. Então, este indivíduo, oferecendo seu suporte, seu socorro, né, se esforçará, né, ao máximo para ajudar aquele indivíduo. Né? Mas se o indivíduo não fizer a parte dele, se não fizer um esforço próprio, acabará sobrecarregando aquele outro indivíduo que está tentando ajudar. Né? E com o tempo, né, aquele outro indivíduo poderá não aguentar, né, a tensão, a sobrecarga, e a corda ela pode acabar se soltando das mãos daquele outro indivíduo que está tentando ajudar. Né? E aí a queda, né, poderá ser fatal e a areia movediça poderá engolir totalmente o indivíduo, porque ele não se esforçou, não fez a sua parte, acabou sobrecarregando o outro lado que não pôde fazer nada, porque dependia também, né, do esforço do outro indivíduo. Né? Imaginem também que o indivíduo ele possa, por algum momento, desconfiar desta ajuda. Né? Existem aqueles indivíduos que não quererão receber a ajuda. Existem indivíduos que não quererão receber o tratamento. É como a pessoa jogando a corda para aquela pessoa se salvar da areia movediça e a pessoa olhando para a corda, ela ficasse cismada e desconfiasse da corda, perguntando para si mesma e para aquele que está ajudando: será que esta corda aguenta? Será que esta corda vai machucar as minhas mãos? Será que esta corda ela é uma armadilha? Enfim, enquanto a pessoa pensa, enquanto a pessoa desconfia, enquanto a pessoa não acredita que está recebendo ajuda e o socorro, esta pessoa vai se afundando cada vez mais e poderá ser tarde demais. A pessoa poderá não escapar e, enfim, né, a areia movediça poderá engolir esta pessoa que não confiou na corda, mas ficou cismada, né, pensativa e não se decidiu a tempo. Poderá também ocorrer uma outra situação, né? Pessoas que acabam se envolvendo tanto, querendo ajudar este indivíduo que está, por exemplo, passando por um processo muito difícil do ponto de vista espiritual ou físico, né?
seja através da magia negra, tratamento de desobsessão, enfim. Existem pessoas que acabam se envolvendo em demasia, se envolvendo emocionalmente, sentimentalmente, energeticamente, espiritualmente, enfim, podendo inclusive adquirir karmas para si mesmo. Porque nós sabemos que nós podemos ajudar da melhor forma, né? Nós temos que ajudar, nós precisamos auxiliar, nós precisamos sempre oferecer o nosso concurso, a nossa ajuda, o nosso auxílio e fazer o nosso melhor. Porém, tudo tem um limite, né? Caso, por exemplo, a pessoa que precisa de ajuda não queira receber ajuda ou tratamento, é escolha dela, é livre-arbítrio. Né? Então, nós não podemos, por exemplo, forçar, pressionar, exigir, cobrar, né? Nós não podemos, por exemplo, forçar a barra, né? Cobrando, exigindo, pressionando, né? Para que o outro tome a decisão que nós queremos que o outro tome, né? Às vezes a gente precisa, né, fazer algo na marra, né? Ou seja, existem algumas situações, existem alguns momentos e ocasiões às quais a gente precisa fazer algo na marra, mas é uma maneira de se dizer. Fazer algo na marra é ir até os limites para ajudar alguém ou a nós mesmos, né? Porque nós não podemos, como já disse, né, nos intrometer demasiadamente, né? Este ajudar na marra é no sentido de que nós devemos tentar até o limite. Se a pessoa estiver irredutível, se a pessoa estiver relutante e não aceitar ajuda, não querer o tratamento, devemos respeitar o livre-arbítrio e a escolha. E nós não podemos, então, passar deste limite, porque nós devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Nós não podemos, então, neste ponto, cobrar, exigir, pressionar, forçar, né? Então, fazer algo na marra depende, tá? Depende da situação, do momento e depende também das condições, né? Existe um limite aí, tá bom? Existem algumas situações e condições que a gente pode ajudar alguém, por exemplo, na marra, no bom sentido, né? No bom sentido da palavra, às vezes a gente precisa levar alguém na marra em algum lugar para salvar uma pessoa. Por exemplo, existem situações e momentos diferentes, tá? Por exemplo, sabemos que dependendo da situação, da condição de um indivíduo, nós temos que levá-lo na marra, por exemplo, em algum lugar para socorrê-lo, porque é uma questão de vida ou morte. Então, existem situações as quais temos que agir desta forma, as quais não existem opções, né? Existem momentos nas quais a gente está agindo, né, de acordo com o que o momento, a circunstância exige. Então é diferente, tá? Este agir na marra, né? Fazer algo na marra, por exemplo, tá? Como um pai ou uma mãe que leva o seu filho para tomar, por exemplo, uma medicação importante para a sua saúde, e aquele é o último dia e a criança precisa tomar aquela medicação porque é importantíssima para a saúde dela. Então, o pai e a mãe acabará levando, por exemplo, o seu filho ou sua filha na marra. Não pode faltar de jeito nenhum, porque será muito importante para aquela criança aquele medicamento. Senão, poderia comprometer e prejudicar a criança futuramente. Então, é neste sentido, tá bom? Mas sabemos que nós não podemos forçar, cobrar, exigir, pressionar ninguém a nada. Devemos respeitar o livre-arbítrio e a escolha de todos. Então, existem momentos e situações diferentes. Levando isso em consideração,
existem pessoas que, não compreendendo isto, acabam passando do ponto. Ou seja, existem pessoas que acabam se envolvendo tanto que acabam adquirindo karmas para si. Então, o karma daquela outra pessoa acaba se tornando um karma para aquela outra pessoa. Porque aquela outra pessoa que resolveu ajudar aquela outra pessoa, ela se envolveu tanto que acabou adquirindo o karma daquela outra pessoa. Quer ver um exemplo? Esta pessoa que joga a corda para salvar aquele indivíduo que está se afundando na areia movediça. A pessoa em questão que jogou a corda, ela está segurando a corda com firmeza, certo? Ela pode amarrar esta corda, por exemplo, em um galho de árvore, em um outro local fixo, resistente, a qual aquela outra pessoa conseguirá se salvar, né? Se puxando. A pessoa precisa fazer um esforço próprio para sair daquela areia movediça. Porque se a outra pessoa tentar mergulhar na areia movediça para salvar aquela outra pessoa, as duas pessoas afundarão na areia movediça e se prejudicarão. Tá? Então, a outra pessoa não pode mergulhar nesta areia movediça para tentar salvar a outra pessoa, porque as duas fatalmente serão engolidas, né, pela areia movediça. Então, esta outra pessoa, ela poderá se utilizar dessa forma, né, jogando a corda e amarrando a corda em algum lugar fixo, resistente, para que aquela outra pessoa ela consiga agarrar a corda, fazer um movimento próprio, um esforço próprio e sair dessa condição, dessa situação, porque depende dela, depende do próprio esforço, tá? Existem outras situações em que esta outra pessoa, não se atentando a estes detalhes, pode agir de forma negligente, imprudente, não levando em consideração o bom senso. Ou seja, uma outra pessoa pode jogar a corda e, segurando a corda com firmeza, né, e força, durante um bom tempo, ela acaba perdendo as forças. E a outra pessoa que está na areia movediça, segurando esta corda, ela não tem forças para se salvar. Ela começa, então, a perder as forças, não consegue se salvar, não consegue fazer um movimento, um esforço próprio. E aquela outra pessoa, tentando resgatá-la, tentando puxar a corda com força, ela acaba também perdendo as forças. Ela acaba, então, sendo atraída para a areia movediça, ou seja, o peso daquela pessoa que está na areia movediça, mais o peso da gravidade e a força de atração da areia movediça, acaba puxando aquela pessoa que está segurando a corda, que está tentando ajudar. E esta pessoa acaba sendo atraída para perto da areia movediça e, fatalmente, sem forças, esta pessoa pode tropeçar, cair, escorregar, perder o equilíbrio e esta pessoa que está tentando ajudar acaba se envolvendo tanto, fazendo um esforço sobre-humano para tentar salvar e perdendo as forças, porque esta pessoa já está sobrecarregada por se envolver tanto, ela acaba perdendo o equilíbrio e ela acaba sendo atraída para a areia movediça, ou seja, ela acaba caindo na areia movediça junto com a outra pessoa. E esta pessoa, com a corda, acaba sendo atraída para a areia movediça e os dois indivíduos, as duas pessoas, acabam, então, né, de uma forma drástica, sendo prejudicados por um ato acidental ou de negligência, tá? Então, existem pessoas que podem se envolver demais em uma situação e acabam sendo prejudicadas. Pessoas que querem ajudar, querem oferecer o seu suporte, mas se envolvem tanto em demasia, não conseguem, por exemplo, com prudência, bom senso e equilíbrio,
discernir as coisas e se envolvendo em demasia, acaba adquirindo também karma daquela outra pessoa. Ou seja, a pessoa se envolve em demasia, de forma imprudente, e acaba contraindo algumas dívidas, acaba adquirindo karma daquela outra pessoa, porque ela acabou se envolvendo demais. Então, toda ajuda, ela é importante, mas tem que ser feita com sabedoria, né? Quando nós ajudamos alguém, auxiliamos alguém, né, não devemos medir esforços, né? Temos que fazer o nosso melhor para ajudar, mas tudo tem um limite, devemos ajudar com sabedoria, para que nós não nos prejudiquemos também, né? Existem pessoas mais fortes, com condições melhores, que podem, em alguns casos, por exemplo, ajudar alguém de uma forma ostensiva. Este é um outro exemplo, tá? Imagine, então, que uma pessoa está passando por essa situação, né? Afundando na areia movediça, e uma pessoa muito forte joga esta corda, né? Porque se for uma pessoa fraca, fatalmente ela não conseguirá nem segurar a corda e nem puxar esta pessoa, né? Uma pessoa fraca, sem condições, não conseguirá ajudar, porque uma pessoa fraca, sem condições, poderá sucumbir. Ou seja, ela ficará cansada e fadigada facilmente, não terá forças para oferecer o seu suporte, o seu socorro, o seu auxílio, porque se cansará muito fácil e, inclusive, poderá, né, se prejudicar também, né, cometendo algum deslize, tropeçando, caindo e sendo atraída também, né, para a areia movediça. Então, uma pessoa fraca não é recomendável, nestes casos, para oferecer um suporte tão importante assim. Tem que ter condições, tem que ter uma capacitação, né? Uma pessoa que quer ajudar a outra, ela precisa estar capacitada, ter condições de ajudar, né? Ela precisa estar habilitada, né? Ela precisa ter uma certa competência para ajudar aquela pessoa em questão, tá bom? As competências, as capacitações para aquele serviço, para aquele trabalho, são importantes, porque assim se consegue realizar a tarefa, né? Imagine então que esta outra pessoa, né, que tem muita força, ela ofereça o seu suporte, jogue a corda, né, e ela consiga puxar com força esta outra pessoa que está se afundando na areia movediça. Então, este outro indivíduo mais forte, ele consegue jogar a corda e puxar com força aquele indivíduo que estava se afundando na areia movediça com facilidade. Este ser, este indivíduo mais forte, capacitado, com melhores condições, se equivale, né, ao sucesso de um tratamento espiritual ou físico contra a magia negra, ou contra obsessão, ou outro tipo de tratamento mais forte, que consegue, então, de uma forma ostensiva, né, resgatar, salvar, né, e reabilitar este indivíduo. Tá? Então, este é só um exemplo para que vocês possam entender, porque existem muitas variáveis durante um processo de intervenção, ajuda, né? E depende muito também de alguns detalhes, de algumas circunstâncias, né? Nós sempre quereremos, né, ajudar alguém, né? Sempre quereremos prestar auxílio para alguém. Quando nós estamos conectados com a luz, sempre quereremos o bem do nosso próximo. Então, né, os seres da luz, os benfeitores, sempre estarão dispostos a ajudar, né, desde que aquela pessoa aceite e queira a ajuda, né? E quem está envolvido
neste tratamento, nesta ajuda, né, um amigo, um parente, um familiar, um conhecido, precisa também estar em condições de prestar esse auxílio, porque ele estará se envolvendo no tratamento, né, no processo de cura, né? Só que este envolvimento ele precisa ser prudente, né, ser equilibrado, né? Este envolvimento tem que ser muito bem mensurado, nivelado, graduado, né? Imaginem, por exemplo, uma outra situação. Eu já vi este exemplo sendo dado, né, por Maria, mãe de Jesus, né? Também pela espiritualidade da luz, li em um livro a qual foi psicografado, né, e canalizado pelo espírito do irmão Tomé, a qual foi dito o seguinte: imagine a seguinte situação. Você querer ajudar uma pessoa, né, mas esta pessoa ela não está preparada para receber aquela ajuda. Por exemplo, você vê um indivíduo, né, uma pessoa, homem ou mulher, né, um espírito encarnado, no mar revolto. E você lá de cima do navio quer ajudar aquele indivíduo, seja homem, mulher, né, que está pedindo socorro, né, no meio do oceano, em meio àquele mar revolto, né, e você quer ajudar de qualquer forma. E você então encontra uma boia, um salva-vidas. Só que aquela pessoa, aquele indivíduo, não tem os braços. Então você joga a boia, joga o salva-vidas, mas aquela pessoa está sem os braços. Ou seja, você vai até oferecer o seu amparo, o seu socorro. Você vai oferecer, por exemplo, o seu suporte, o seu auxílio. Mas aquela pessoa, aquele indivíduo, não conseguirá se salvar, porque não tem condições de se salvar, né? Aquele indivíduo está sem os braços. Como é que aquele indivíduo vai se salvar sem os braços? Como é que aquele indivíduo vai conseguir pegar a boia e os salva-vidas no mar revolto sem os braços? Então aquele indivíduo fatalmente sucumbirá, porque ele não está em condições, né, de se salvar, mesmo que nós ofereçamos esta ajuda. Então este é um outro exemplo que pode ocorrer, tá? Mesmo que nós queiramos auxiliar, ajudar alguém, às vezes aquela pessoa não está preparada, infelizmente, tá? Enfim, é isso. Espero que todos vocês possam ter absorvido, compreendido. E se eu cometi algum erro, algum equívoco, peço que me perdoem. Agradeço muito a todos que assistiram até aqui este vídeo. Espero que eu tenha contribuído da melhor forma. Como eu sempre digo, eu me esforço ao máximo para fazer o meu melhor, tá bom? Então, que todos vocês recebam as bênçãos de Deus, tá? Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. E até o próximo vídeo. Gratidão imensa. Até breve.